Então, queridos, vamos fazer uma oração então, né? Estou fazendo uma oração, pedindo que mais uma vez o Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo, né? Em mais esse módulo 2, né? Oficialmente falando do nosso aconselhamento para casais, né? O nosso aconselhamento matrimonial. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Deus, por mais essa oportunidade de poder estar aqui com esse casal, Senhor. Poder estar auxiliando eles, ó Pai, nesse processo de preparação para o casamento, Senhor. Nós nos submetemos a Ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos inspira, nos orienta, nos controla. Fica conosco, Senhor. Sê Tu nosso Deus Emanuel e usa-me, Pai, para auxiliar esse casal da melhor forma, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Semana passada nós tratamos do item 1, né, do aconselhamento, que foi a questão por que casar, né? E hoje a gente vai estar falando sobre aliança, tá bom? Então, vamos falar sobre aliança. Aliança não é necessariamente... Acabei de comer um amendoim e aí trancou o amendoim aqui na garganta. Aliança não necessariamente é esse anelzinho aqui que a gente... Tá difícil esse amendoim. Aliança não é necessariamente esse anel que a gente carrega, né? Aliança, esse anel que a gente carrega no dedo, que é nem meio nem fim. A aliança, né? Assim é o casamento, né? Ele precisa, a vontade de Deus é que ele seja eterno. Na verdade, a palavra eterno não seria a palavra mais apropriada, porque a partir do momento que nós viemos a deixar esse mundo aqui, né? Nós vamos para o céu, né? E, amém? Cristãos vão para o céu, né? E lá no céu, a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ser como anjos. Então, eu acredito que com certeza nós vamos ver os nossos entes queridos, né? Acabei de fazer um culto fúnebre agora de tarde, e isso eu falava, dei uma palavra para eles lá, né? Sobre essa questão de que nós vamos certamente identificar, né? Os nossos pais, parentes, queridos, esposa, cônjuge lá no céu, quando a gente estiver no céu. No entanto, a Bíblia diz que nós seremos igual a anjos, nós não nos daremos em casamento. Então lá no céu não vai haver casamento. Lá no céu a gente vai ser igual a anjo, semelhante ao anjo. Então, eu acredito que o termo eterno, a aliança de Deus sim é uma aliança eterna, mas a aliança do casal ela não é eterna, porque ela tem um prazo de validade, é o tempo que tu está aqui na terra. Lá no céu seremos semelhantes a anjos. Mas não necessariamente é errado usar o termo eterno, né? Mas eu creio que não é o mais apropriado. A verdade é que a aliança, ela tem começo, mas não tem fim. Assim deve ser a aliança do casal. A aliança, melhor dizendo, eu gosto muito da palavra pacto, né? A aliança nada mais é do que um pacto. É um voto, né? Vocês estão fazendo um voto. Lembra aquela parte, vocês já assistiram com certeza vários casamentos, vocês lembram aquela parte quando o pastor, ele pega as alianças, ele ora pelas alianças e depois ele pede para que o casal faça os votos, né? Os votos da aliança. Hoje em dia não está se usando muito, cada cônjuge prepara alguma coisa por escrito, pode até escrever no celular mesmo, se acha que vai ficar muito nervoso na hora de falar, escreve ali no celular para fazer os votos de uma maneira espontânea. No passado, até os dias de hoje, tem muitos casais ainda que seguem aquela liturgia, né, dos votos que o próprio pastor fala, né? Repita comigo, Mateus. Eu prometo casar com você, Vanessa. Eu prometo te honrar, te respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, no frio e no calor, com dinheiro e sem dinheiro, doente ou não doente, né? Então, aqueles votos assim que já estão sacramentados, como diriam aqui os italianos, né? Já está até decorado por nós pastores. Dá para fazer, a gente faz os votos, vocês repetem, né? Mas eu particularmente, como já tive a oportunidade de fazer algumas cerimônias de casamento com um voto
espontâneo, eu acho muito mais lindo os votos espontâneos, porque ele é algo real. É exatamente o que a Vanessa gostaria de dizer para o Mateus, é exatamente o que o Mateus gostaria de dizer para a Vanessa. Então aquilo ali é como a adoração a Deus, ela tem que ser em espírito e em verdade, né? Ou seja, tem que ser verdadeiro. Deus é o Deus da verdade, né? A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Então a verdade é uma coisa que Deus valoriza muito, né? Jesus sempre falava, em verdade vos digo. Então, quando eu faço os votos espontâneos, aquilo é uma coisa real. E por ser real, verdadeiro, isso toca no coração das pessoas que estão ali participando da cerimônia e acaba se tornando um momento mais especial ainda, né? Porque as pessoas que estão ali participando, elas vão poder perceber a verdade que há no coração de vocês e por que realmente vocês querem se casar. Entendeu? Então, uma sugestão aí para vocês. Então, a aliança tem a ver com voto, né? Tem a ver com pacto. Ou seja, eu estou fazendo um pacto diante de Deus e de testemunhas, um voto, uma aliança, de que eu prometo ser fiel ao meu cônjuge até que a morte nos separe. Ok? Então, alguns detalhes aqui da aliança, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso nas últimas duas oportunidades, aquela questão do casamento parcial de bens, casamento universal, casamento imparcial. E isso para um cristão não combina bem, né? Essa questão do que o que é meu não é teu e o que é teu não é meu, né? Isso para um cristão não combina. Porque, como a palavra de Deus diz em Gênesis, né, 2:24, que a partir do momento que existe a união do casal, eles se tornam uma só carne. Se são uma só carne, então agora vocês se tornaram um. E se tornaram um, então não existe mais o que é meu. Na verdade, não existe mais o meu. Tudo é vosso, tudo é um do outro. O que o Mateus tinha antes do casamento agora é da Vanessa, o que a Vanessa tinha agora, tudo é de vocês, porque vocês se tornaram um. Eu diria assim que para um cristão é muito egoísta, seria muito egoísta da nossa parte utilizar essa expressão, né? O que é teu, o que é meu, né? É uma coisa muito possessiva, né? De egoísmo. Então Deus não está nesse time aí. Deus não joga no time do egoísmo. Deus é o Deus da reciprocidade, Deus é o Deus da generosidade, que ensina a dar, né, a doar, a distribuir, a dividir, a repartir, assim como o próprio Jesus deu a sua vida, né? Então imagina que se Jesus não quisesse dar a vida dele, nós estaríamos tudo perdidos, né? Mas Jesus deu para nós a maior demonstração de generosidade que o mundo poderia ver, que é entregar a sua própria vida. Assim como Jesus entregou a sua própria vida, no casamento, isso precisa acontecer também, né? É uma doação, um tem que entregar a vida para o outro. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25, Efésios 5, 25, que o marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só que coisa tremenda, né? O marido ele tem que amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela. E eu diria que essa recíproca também é verdadeira para a esposa. Assim como o marido deve dar a vida pela esposa, eu acredito que a mulher também deve dar a vida pelo marido. Então, se a Bíblia ensina a gente a se doar, a entregar a própria vida um para o outro, assim como Jesus deu a vida por nós, né? E a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Então, eu acredito que realmente, como eu falei, seria muito egoísmo achar que o que é de um não é do outro, né? Eu acredito que precisa haver essa clareza de entendimento de que tudo agora pertence a vocês dois, porque se tornaram uma só carne. Ok? Entenderam? Então, repetindo, né, para ficar registrado, acho legal casar no sistema parcial de bens, até pela economia e tal, que eu acho que é a condição até mais econômica, né? Mas no dia a dia, na prática, tem que prevalecer a palavra de Deus, né? A orientação de Deus, que é
tudo pertence a vocês, né? Se tornaram uma só carne. Então, segunda coisa, né? Dentro desse processo de pacto, de aliança, eu não vivo mais para mim, mas para o outro, né? Eu agora devo viver para o outro. Ainda existe nos dias de hoje, em muitas igrejas cristãs, evangélicas, o entendimento de que depois de Deus, a família é nossa prioridade máxima. Eu acredito assim também, só que tem um detalhe. Na família, tem algumas prioridades. Em primeiro lugar, Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Fato, primeiro mandamento de Deus. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo mais próximo? É o teu cônjuge. E depois os filhos. Só que é muito comum, na prática, as mães, depois que vêm os filhos, colocar os filhos na frente do marido, ou o pai colocar os filhos na frente do cônjuge. Está errado. Biblicamente, primeiro o cônjuge, porque a partir do momento que você tem uma aliança, esse pacto é com o cônjuge. Então, o cônjuge ele é mais importante que o filho. Mas a mãe, geralmente, aquele coração de mãe, né, que quer abraçar os filhos, meus filhos e tal, geralmente acaba quebrando essa ordem dos fatores. Mas é bom que vocês já aprendam desde já que a prioridade na aliança é o cônjuge. Eu diria, ainda acrescentando aqui só uma curiosidade para vocês, que em tempos de guerra, em tempos de desafio, em tempos de batalha, momentos de desertos que acontecem no casamento, dificuldade financeira, crises, problemas na área da saúde, bom lembrar que o marido, ele deve priorizar depois de Deus, ele deve priorizar ele mesmo. Depois a mulher. Como assim? São Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse assim, procura cuidar de ti mesmo. Se o marido ele não está bem, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ele não vai conseguir cuidar bem do seu cônjuge. Está entendendo? Então, aí acaba que muitas vezes é o cônjuge, a mulher que vai acabar cuidando dele. Então é importante a gente seguir essa ordem. Na minha vida espiritual, primeiro Deus, depois eu mesmo, cuidar da minha saúde emocional, espiritual, isso vale para a mulher também, e física, porque nós somos corpo, alma e espírito, e depois o meu cônjuge, e depois então os filhos. Entender a ordem? Primeiro Deus, depois eu cuido de mim mesmo, depois eu cuido do meu cônjuge, e depois dos meus filhos. Então, e lembrando, né, que você, a partir do momento do casamento, um vai viver para o outro, né? A palavra de Deus diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, né? 1 Coríntios 7:33, diz assim, mas o casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher, e está dividido, né? Olha só, a pessoa casada, ela cuida das coisas do mundo e como a agradar a sua mulher. E está dividido. Paulo está dizendo aqui que está dividido porque se o marido ele não tiver essa noção de prioridades que eu passei para vocês agora, ele vai acabar criando uma divisão no coração dele entre o mundo e o cônjuge, né? Aí a palavra de Deus diz, não ameis o mundo e nem o que nele há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o marido ele precisa entender que depois de Deus e dele mesmo, o cônjuge é prioridade máxima, para que não haja essa divisão no coração, ok? O cônjuge é prioridade máxima. Muitos ainda não têm esse entendimento e por não ter esse entendimento, acabam muitas vezes quebrando esse princípio, né? Mas está escrito aqui na palavra, o marido ele deve cuidar de agradar a sua esposa, né? Se a gente ler todo o contexto aqui de 1 Coríntios 7, que é um texto que fala sobre o casamento, fica claro nas entrelinhas pelo apóstolo Paulo que se não é para ser assim, então que não case, né? Se é para você casar e deixar a esposa de qualquer jeito,
né? O teu cônjuge em terceiro plano ou quarto plano. Nós, pastores, às vezes cometemos um erro gravíssimo, que é casar com a igreja, casar com a noiva. E nós não podemos casar com a noiva de Jesus, com a noiva do Cordeiro, com a noiva de Cristo. Porque a noiva, ela é de Cristo, ela já tem dono. A noiva é de Jesus. Então, se a noiva é de Jesus, eu não posso casar com a noiva, que ela já tem um noivo, é Jesus. E nós, pastores, muitas vezes, priorizamos a noiva, a igreja, e deixamos a nossa própria esposa de lado. Isso é pecado gravíssimo. Né? Eu posso até, como pastor, eu tenho que cuidar da igreja do Senhor. Só que depois da minha esposa, primeiro ela. E muitas vezes a minha esposa precisou de mim e eu acabei deixando ela em segundo plano para socorrer, apagar incêndio da igreja. De madrugada, muitas vezes, né? E eu errei fazendo isso. Eu me arrependo amargamente por ter feito isso. Por quê? Porque não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho entendimento. Primeiro a minha esposa, depois a igreja. Se alguém me ligar, pastor, eu preciso de ajuda, me socorre, pelo amor de Deus, estou precisando de socorro. E na mesma hora minha esposa pedir ajuda, primeiro a minha esposa, depois os outros. Né? Então, é assim que funciona. Ok? Então, deve haver nesse processo de aliança uma morte para o nosso eu, né? É um processo de doação. Eu tenho que morrer para as minhas vontades, né? Lembrando que a prioridade máxima é Deus, né? Eu morro para as minhas vontades, para que a vontade de Deus soberana sobre a minha vida se cumpra, e depois de Deus, aí vem eu e o meu cônjuge, né? Então, muitas vezes eu vou ter que negar a mim mesmo. Não somente negar a mim mesmo para agradar a Deus, mas negar a mim mesmo para agradar o meu cônjuge. Por quê? Porque tem coisas, muitas vezes, que você não vai querer fazer, a tua alma, a tua carne não vai querer fazer, porque é um desejo do teu cônjuge, que é totalmente um desejo, uma maneira, um comportamento, um vício dela ou dele, que é totalmente diferente do teu desejo, do teu gosto, mas por amor, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, por amor, eu vou sacrificar o meu desejo para fazer o desejo dela. Entendeu? Então, eu odeio pizza, eu gosto mesmo é de cachorro quente, exemplo. Mas ela adora pizza. E ela me convida para comer pizza bem naquela noite que eu queria comer um cachorro-quente. Eu estava desesperado pelo cachorro-quente. O marido, a exemplo de Jesus, ele vai negar a si mesmo. Tá, amor, tudo bem, vamos comer a pizza. Entendeu? Então, é um processo de doação. Nesse processo de aliança, eu nego a minha vontade em detrimento da vontade do outro. E lembrando, como eu falei o exemplo aqui para vocês, que a aliança ela não tem fim. Então, por ela não ter fim, ela não pode se romper. Né? A aliança ela não pode se romper. Nós vamos ver aqui que a aliança de Deus ela é de fato, a aliança de Deus ela é eterna, ela não tem fim. Gênesis 2:18, a Bíblia diz assim: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então Deus está dizendo aqui que não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade, a sua companheira, a sua adjutora, como nós aprendemos nas últimas duas oportunidades. Então, esse processo de ter alguém do meu lado, uma companhia, isso está falando de cumplicidade. Então, a aliança fala de cumplicidade, companheirismo, fala de lealdade, né? De ser fiel a regras. Num casamento, para dar certo, precisa existir algumas regrinhas, né? Ou seja, eu preciso conhecer algumas limitações e desejos do meu cônjuge para que eu possa andar dentro daquilo ali e assim eu posso honrar. Lealdade tem muito a ver com honra, né? Então eu tenho que honrar o meu cônjuge, né? Tem um exemplo na Bíblia bem interessante, um profeta chamado Oséias, que Deus pediu para ele casar com Gomer, que era uma prostituta. A Bíblia diz que essa mulher acabou traindo ele, foi embora de casa, e Deus pediu que ele fosse atrás dela novamente. E ele vai atrás dela e compra ela numa feira de escravos, na mesma quantidade
O preço era equivalente às 30 moedas, né, que Judas traiu a Jesus, é bem interessante, né? Tem um significado por trás de tudo isso daí. E a Bíblia diz que depois que Oséias voltou a ter relacionamento com Gomer, com a sua esposa, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus orientou a ele que tivesse algumas regras. Ó, a partir de agora, para o nosso casamento dar certo, eu estou te aceitando de novo, mas para o nosso casamento dar certo tem algumas condições. Então, é importante no casamento que um conheça bem o outro para saber as limitações, os gostos, e para que procurem andar dentro dessas paredes, dessas barreiras de condições. Estão entendendo? Isso vai ajudar para que um não venha interpelar o outro, para que ninguém venha magoar o coração do outro. Então isso daí vai ajudar muito. Claro que eu aprendi o seguinte: relacionamento é mais importante do que regulamento. Né? Quem tem relacionamento não precisa de regras. Se eu tenho uma comunhão, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, que são a comunicação e relacionamento. Quando eu tenho um nível de comunicação e relacionamento alto, eu não preciso de regras. Regra geralmente é para quem não tem relacionamento, para quem não tem comunhão. Mas quando eu falei, usei esse termo regra, é para vocês entenderem melhor o significado da palavra lealdade e poder entender que precisa haver um respeito das limitações um do outro. Ok? Então, dentro do processo de aliança, precisa haver uma fidelidade em todas as áreas. Né? Fidelidade tem a ver em se devotar um ao outro, né? É inspirar confiança. Né? Nós vamos aprender que transparência gera confiança. Um dos maiores segredos para gerar confiança no relacionamento é a transparência. É vocês aprender a prestar relatório de um para com o outro. Prestar contas um para com o outro. O que eu estou fazendo? Onde eu fui? De onde eu vim? Né? Principalmente se acontecer uma situação assim, você precisa chegar em casa de madrugada, num horário que não é comum. Então, manda um WhatsApp, liga, dá um telefonema. Olha, é o seguinte, manda uma mensagem, faz alguma coisa. Amor, eu vou precisar chegar tarde porque eu tenho um compromisso, surgiu um imprevisto, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque aí o teu cônjuge já vai descansar, ele vai saber que está tudo certo, aconteceu um imprevisto, ele vai resolver, vai chegar mais tarde, mas está tudo ok. Não vai ficar com aquela paranoia, meu Deus, será que ele foi assaltado? Aconteceu algum problema? Será que está com outra? Né? Então o inimigo começa a trabalhar na tua mente, semear os dardos dele, e aí a pessoa, principalmente se ela for ciumenta, preocupada, ela já começa a botar um monte de minhoca na cabeça. Né? Então, para que isso não aconteça, é bom que haja essa transparência. Isso tem a ver com cumplicidade, tem a ver com lealdade, com fidelidade, inspirar confiança. Né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre diálogo, né? Comunicação na próxima aula. Malaquias 4:6, a Bíblia diz que Deus enviaria nos últimos dias, né, o espírito do profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Então, para que Deus não fira a terra com maldição, para que o planeta, para que o Brasil, para que o nosso país não seja amaldiçoado, para que a nossa família não venha entrar em maldição ou estar debaixo de maldições, precisa haver, segundo a palavra de Deus, uma conversão do coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. O que esse texto aqui está falando? Esse texto aqui está falando de família. Conversão do coração do pai para com o filho e do filho para com o pai, isso está falando de família. Né? Ou seja, essa fidelidade e lealdade na aliança, ela precisa acontecer dentro do processo da família, dentro do contexto da família. Precisa haver uma conversão de um para com o outro dentro do contexto da família. Sempre que nós pisarmos na bola, como diz a minha esposa, pisar no tomate, errar, falhar, pecar dentro do casamento, dentro do contexto de família, precisa haver arrependimento. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso pedir perdão. Hoje de manhã mesmo, eu meio que
que me alterei, fiquei nervoso com uma situação com a minha esposa e acabei falando uma palavra que não devia ter falado. Mas já depois, na sequência, eu fui lá, amor, me perdoa, né? Porque eu acabei pecando. Falei o que não devia. Então, infelizmente, nós somos humanos e às vezes humanos cometem erros. Os erros, como eu sempre digo, não é pecado ser homem, pecado é querer ser Deus diante dos homens. Seres humanos cometem erros. O que não pode faltar num casamento ou numa família é o arrependimento. Eu preciso confessar o meu pecado, pedir perdão, né? Isso dentro do casamento. A gente vai ver depois sobre a questão do perdão, né? Que é uma das nossas aulas. E o arrependimento é realmente não fazer mais, né? Porque se eu voltar a cometer os mesmos erros, isso pode se caracterizar um remorso. Então, eu preciso haver um arrependimento genuíno e não cometer novamente o mesmo erro. Ok? Então, mas enfim, a conversão dentro da família, ela precisa acontecer de fato, porque não existem famílias perfeitas, né? Não existe casamento perfeito. Vocês não pensam vocês que vocês vão casar e que vai ser um mar de rosas, né? Vai ter problemas, vão surgir, né, adversidades, vão surgir dificuldades, certamente, que permitidas por Deus para que vocês possam amadurecer, crescer, romper, né, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Então isso é normal, né? Desde que haja sempre esse processo de conversão, de arrependimento, está tudo certo. A família, ela deve ser colocada na posição de primícia. Adão, Eva e seus filhos foram a primeira família que teve aqui na Terra. Foi uma primícia. Primícia vem de primeiro, primeiros frutos, primeira família. Então a família, ela é uma primícia, ela é a primícia de Deus. Né? Nós ensinamos sobre a primícia no culto aqui domingo, né? Então, em Israel, agora recentemente, teve a festa das primícias. Então, primícia é algo importante para Deus, é algo que Deus valoriza muito. Como a família, ela é uma primícia de Deus, Deus sonhou com a família, quando Deus criou o casamento, criou a família, viu que não era bom que o homem ficasse só e criou para ele uma companheira, Deus estava sinalizando, eis aí a minha primícia, aquilo que é mais importante para mim, aquilo que eu amo, a família, né? Então, dentro desse contexto, se primícia é algo extremamente importante para Deus, ao ponto de Deus ter criado até uma festa das primícias, né? Que é a festa da colheita, dos primeiros frutos, Deus chegou a fazer uma festa para comemorar as primícias, então significa que família, de fato, de direito e de verdade, é prioridade máxima para Deus, é a menina dos olhos de Deus, né? Assim como Jesus, Cristo, é a primícia dos que dormem, a família é a primeira instituição criada por Deus aqui na Terra. Romanos 11:16, a Bíblia diz assim, Romanos 11:16, assim como são as primícias, assim será toda a sua totalidade. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? Assim como é a primícia, assim será toda a sua totalidade. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, se todas as famílias forem santas, se nós, por exemplo, vamos pegar nós aqui como exemplo, vamos pegar eu e minha esposa e vocês dois aqui. Se nós nos tornarmos modelos dentro do contexto de família, dentro do contexto de marido, de mulher, de noivo, alguém que realmente ama a sua esposa, uma esposa que realmente ama o seu marido, que procura dar o melhor pelos seus filhos, educar, cuidar bem dos seus filhos, se nós nos tornarmos modelo dentro desse contexto de casamento, de família, a Bíblia diz que toda a nossa descendência, ou seja, os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vão ser a exemplo nosso. Porque a Bíblia diz que se as primícias, primeira família, primeiro casamento for santo, assim será toda a sua totalidade. Então, famílias curadas, famílias santificadas,
elas vão gerar uma descendência curada. Hoje nós temos muitos casamentos com problemas, muitas famílias doentes. Por quê? Porque os pais estão doentes, com problemas no casamento deles, não conseguiram ser exemplo para nós. Deixaram a desejar, né? Pai que briga na frente dos filhos, pais que o marido usa álcool, a mulher, sei lá, é ciumenta, é fofoqueira, enfim. Quantas famílias com problemas que nós temos, né? Então, quando os nossos pais não são bom exemplo, a gente acaba muitas vezes imitando os erros deles e os nossos filhos acabam reproduzindo e a gente acaba gerando uma descendência doente. Agora, quando há uma cura, uma restauração dentro do casamento, dentro da família, e esse entendimento de que casamento e família é algo prioritário para Deus, é uma primícia para Deus, eu vou priorizar isso, eu vou valorizar isso, eu vou colocar isso como uma prioridade na minha vida, eu vou zelar pelo casamento, eu vou zelar pela minha família. E se eu for um bom exemplo, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, todos os meus filhos vão seguir o meu exemplo e a gente vai ter uma geração, um futuro totalmente diferente, um novo Brasil, que é o que nós sonhamos, né? Se o Brasil hoje está doente, o que é um país? Um país é um conjunto de famílias. O que é um reino, né? Um reino é um território, uma geografia que tem um rei que reina sobre muitas famílias. Então, se nós tivermos pais e mães modelos, nós vamos gerar um país que é um modelo, ok? O que vocês entenderam, né? Então, é por isso que a gente trabalha, né? Por isso que a gente dá o sangue aí, dá a vida, para ver isso se concretizar na nossa nação. Se você não tiver argumento familiar, em tudo que você puser a mão, haverá prosperidade, né? A Bíblia diz que se a primícia for santa, tudo será santo. Então, quando há essa santificação no casamento, o casamento é um casamento modelo, um respeita o outro, existe amor, existe verdade, existe cumplicidade, existe fidelidade, lealdade, existe honra, um confia no outro, um inspira confiança para o outro. Isso vai atrair prosperidade para o casamento, né? Vai atrair bênção. Não tem como as bênçãos de Deus não ser derramadas sobre a vida de vocês. Quando existe lealdade no casamento, quando existe fidelidade e aliança, a fidelidade vai atrair prosperidade para o casamento de vocês. Ok? Então precisamos compreender o verdadeiro sentido de uma aliança. Se não entendemos o verdadeiro sentido, fazemos um ajuntamento e não um casamento. Teremos um parceiro e não um cônjuge no modelo da Bíblia. Ok? Então nós temos que entender esse verdadeiro processo, o sentido da aliança, né? A aliança é uma união para sempre. É um pacto firmado diante de Deus e de testemunhas para sempre. Então não é um ajuntamento. Eu vou me juntar para ver o que vai dar. Eu vou me juntar para fazer um teste. Se der certo, a gente fica junto. Se não der certo, separa. Né? O que a maioria da juventude fala nos dias de hoje, eu cansei de ouvir essa frase. Vamos fazer um teste, vamos se juntar. Se der certo, a gente... Tudo bem. Se não der certo, separa. Quando um casal entra no casamento com essa mentalidade, já entrou totalmente errado. Não, com certeza não vai dar certo. A Bíblia diz que assim como você pensa na sua alma, assim é. A pessoa está pensando que não vai dar certo, não vai dar. Então eu tenho que entrar num casamento, vai dar certo. Eu estou apaixonado, eu amo meu cônjuge, nós vamos nos casar, nós vamos nos amar, nós vamos nos respeitar, seremos fiéis um ao outro e vai dar tudo certo e vai ser bênção. Amém? É assim que a gente entra no relacionamento. É assim que a gente entra num casamento. Então não é ajuntamento, é pacto, é aliança, é voto. Ok? Eu agora não tenho... Eu tenho um cônjuge do meu lado, um parceiro, uma parceira, alguém que vai me completar, que vai me ajudar a cumprir a minha missão aqui na Terra. Isso é sério, isso não é brinquedo. Né? Isso envolve responsabilidade de um para com o outro. E firmado
firmada diante de Deus e de testemunhas, para que realmente exista essa seriedade no relacionamento. Para encerrar, Gálatas 3,15, a Bíblia diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem a acrescenta. Vou repetir. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e ninguém a acrescenta. Assim como Deus não muda, a Bíblia diz em Tiago 1,17 que Deus não tem sombra de variação, né? Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3,6 também fala sobre essa questão do caráter de Deus, que Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Então a aliança também ela é imutável. A aliança ela é permanente, ela não pode se desfazer, ok? É como eu falei agora há pouco, eu não vou entrar num casamento para fazer um teste. Não, eu estou fazendo uma aliança, é para sempre. Ela não tem fim, a aliança ela é permanente, ela não tem fim. Não podemos casar parcialmente, não existe um casamento parcial. Não existe um teste, eu vou casar meia boca, eu vou casar pela metade. Não, um casamento ele é inteiro, ele é íntegro. Né? Um se doa para o outro, um se entrega para o outro. Um agora pertence ao outro. Por isso essa reciprocidade, por isso essa lealdade, por isso essa cumplicidade. Ou caminhamos pela doutrina do Evangelho, da Palavra de Deus, dos apóstolos, como está escrito lá em Atos, ou estamos falidos na nossa fidelidade com o cônjuge e com Deus. Quando quebramos este princípio, entramos debaixo de maldição. Deus é um Deus de princípios e de valores. Né? A aliança é um dos princípios de Deus. Se eu quebro um princípio estabelecido por Deus, eu vou ser quebrado pelo princípio. Se eu vivo pelo princípio, o princípio me abençoa. Se eu quebro o princípio me quebra. Entendeu? Então, aquilo que foi estabelecido por Deus, como a lei do semear e colher, eu gosto sempre de dar esse exemplo, principalmente para as pessoas na rua, né? Tudo que eu planto, eu vou colher. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu quero abraço, eu tenho que abraçar. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero que o meu cônjuge se comporte de um jeito, eu vou me comportar daquele jeito. Jesus disse, né? Como você deseja que os homens vos façam, fazei a eles. Então, como eu desejo que o meu cônjuge me trate, eu vou tratar ela, tá entendendo? E assim vale de um para com o outro. Então, às vezes, a gente está esperando muito do outro, mas ele não está sendo exemplo. Eu não estou tomando a iniciativa. Então, eu tenho que tomar, principalmente o marido, tem que tomar a iniciativa de ele ser o padrão no casamento de modelo, de exemplo, né? Para que a esposa possa se sentir amada realmente, e uma mulher amada, uma mulher que é valorizada, que é respeitada, certamente ela vai responder na mesma moeda, agradando o coração do marido e servindo de exemplo. Então, como eu falei, ou caminho pela doutrina, ou eu estou falido na minha fidelidade com o cônjuge e com Deus. Se eu quebrar a minha aliança com o cônjuge, eu também estou quebrando a minha aliança com Deus, porque Deus é o Deus que estabeleceu a família, que estabeleceu a aliança e o princípio. Então, quando quebramos esse princípio, nós entramos debaixo de maldição. Sempre que existe uma quebra de um princípio estabelecido por Deus, eu vou entrar em maldição. Por isso que Deus envia o espírito do profeta Elias, que nada mais é do que o Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que haja arrependimento, e aí então a gente não vem experimentar a maldição. Quando não existe arrependimento, e quando há quebra de princípio na aliança e não existe arrependimento, eu entro em maldição. Entendeu? Então vem as consequências do pecado. Agora, se eu honro a minha aliança, se eu sou leal, se eu sou fiel à minha aliança, maldição não vai alcançar a minha vida jamais. Né? As maldições só alcançam a vida daqueles que quebram os princípios estabelecidos por Deus, que não têm temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria, né? O temor do Senhor. Então a aliança ela é maior do que qualquer sentimento. Jeremias 32:40 fala que essa aliança de Deus ela é eterna. Né? E para finalizar, eu falei que a gente já estava finalizando com Gálatas 3,15, mas eu quero finalizar com Malaquias 2,16. Eu quero encerrar com esse texto
de Malaquias 2,16, que diz assim a palavra de Deus: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que se cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Olha só, Deus está dizendo aqui, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Eu odeio o divórcio. Tem tradições bíblicas, tem algumas tradições bíblicas que diz que Deus odeia o repúdio. O que é repudiar? Repudiar é quando o marido fica fazendo desdém do cônjuge, ou vice-versa. Um fica rejeitando o outro, um fica fazendo desdém do outro, um fica repudiando o outro. Deus odeia o repúdio. Deus odeia quando muitas vezes um cônjuge ignora o outro, não prioriza, não valoriza, não coloca como prioridade. Deus odeia isso. Mas em muitas traduções bíblicas, usa a expressão divórcio, né? Ou seja, Deus odeia o divórcio, ou seja, Deus odeia a quebra da aliança. A quebra da aliança. Tem uma música de uma pastora brasileira chamada Ludmila Feber, que fala assim a letra da música: uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Então, quebra de aliança tem tudo a ver com ingratidão. Quando o cônjuge trai a esposa, quando a esposa trai o marido, quando não existe essa lealdade, a raiz disso é a ingratidão, né? Ou seja, o marido não está valorizando a esposa como deveria e vice-versa. Então não está dando o devido valor. Isso tem a ver com falta de honra. Quando falta a honra, entra a ingratidão. E quando entra a ingratidão, vem a quebra do princípio e, consequentemente, a maldição. Se eu tiver um coração grato e apaixonado pelo meu cônjuge, ser fiel ao princípio, entender que família, casamento é primícia, honrar esse princípio, eu só vou experimentar bênção e prosperidade, maldição jamais. Amém? Paramos por aqui, exatamente 19h45, como foi combinado, e vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais essa aula, pela presença do teu Espírito Santo aqui. Eu quero desde já abençoar esse casal e profetizar sobre a vida deles, Pai, que será realmente feita essa aliança, que não será quebrada, Pai, porque eles estão começando certo, debaixo de aconselhamento, debaixo de orientação da Tua Palavra. E quando nós nos submetemos à Tua Palavra e aos conselhos da Tua Palavra, certamente tudo dará certo e seremos abençoados. Eu os abençoo e te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.